Olá, pessoal! Estamos de volta, dando continuidade ao nosso trabalho do livro Criando União. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5, vai falar sobre reciprocidade. E esse livro está dividido em três partes. Então, terminando o capítulo 5, nós vamos terminar a primeira parte desse livro, que fala sobre os princípios cósmicos e conceitos psicológicos. Então, esses primeiros capítulos que nós falamos até agora foi falando sobre esses princípios e conceitos cósmicos e psicológicos. Então, hoje nós vamos terminar a primeira parte, já vamos começar os nossos slides. Tela. Aqui. Então, capítulo 5, reciprocidade, lei e princípios cósmicos. Esse capítulo está baseado na palestra do Pethor, número 185. Ok? Essa palestra ele divide em três partes. E essa primeira parte nós vamos explicar o que seria reciprocidade como lei e princípio cósmico. Então, não pode haver criação se não houver reciprocidade. Reciprocidade significa que duas entidades ou aspectos distintos se aproximam com a finalidade de se unir e formar um todo abrangente. Então, o que ele quer falar aqui? Não pode haver criação. Tudo na vida é criação. Para se criar algo, dois elementos precisam se unir. E quando ele essa criação não existe se não há reciprocidade. E aí a gente vai entender o que seria essa reciprocidade. Então, a reciprocidade significa justamente isso, que duas entidades, quando ele fala duas entidades, ele quer dizer duas pessoas vão se unir para formar um todo, ou dois aspectos distintos se aproximam com a finalidade de se unir e formar um todo abrangente. Dois aspectos distintos, vou dar um exemplo básico da nossa matéria, moléculas de hidrogênio e oxigênio. Duas moléculas de hidrogênio se unem, se fundem com a molécula de oxigênio e nós formamos água. Esse é o princípio da criação, tá? Então, a criação ela pode ser entre duas entidades, dois aspectos diferentes, e precisa haver reciprocidade. Esses dois aspectos precisam se fundir. Novas formas de autoexpressão só podem adquirir vida quando o eu se funde com alguma coisa além de si mesmo. Então, nós estamos encarnados aqui, o nosso papel é nós fazermos a nossa expressão. O que nós viemos expressar ao mundo? Então, nesse movimento de reciprocidade, eu dou o que eu tenho de mim, eu dou para o mundo. E nesse movimento, eu vou criando um universo. Quando Jesus disse, vós sois deuses, porque nós somos co-criadores, ele quis dizer também disso. Todos os nossos movimentos, de alguma forma, sejam positivos ou negativos, estão movimentando, estão criando os novos mundos, os novos futuros. Então, a nossa autoexpressão, ela importa, e muito. E da forma como a gente se expressa, nós vamos ver o que nós vamos criar. Então, o desequilíbrio dos aspectos da criação é particularmente notório na área dos relacionamentos humanos. Esse capítulo, essa palestra específica, não vai falar, não vai abordar em todos os tipos de criação. Nós vamos falar sobre os relacionamentos humanos, que de alguma forma é muito importante haver uma total entrega entre dois seres humanos para uma fusão. A gente ainda está longe dessa fusão ser completamente sadia, madura, mas estamos no processo e é sobre isso que nós vamos falar. Então, o movimento que reúne duas pessoas é criativo e espontâneo, e, no entanto, o relacionamento raramente se mantém. É preciso que dois movimentos de expansão se toquem numa interação harmônica de dar e receber. Então, quando ele fala que o movimento de duas pessoas é criativo e espontâneo, o que ele quer dizer aqui é o que une, é um movimento de expansão que faz uma pessoa ir ao encontro da outra, num primeiro momento uma atração física e depois para um amor. Então, esse tipo de movimento criativo, ele é espontâneo, ele é a expansão. E aí o relacionamento acontece. Só que, por algum motivo, essa interação deveria ter uma interação harmônica de dar e receber. E é aqui que nós temos um problema. Então, a expansão pode até acontecer, mas a reciprocidade não acontece porque essa interação
entre as duas pessoas não fica saudável. A capacidade de aceitar, de suportar e sustentar o prazer só pode ser aprendida gradualmente. E esta é uma das metas mais difíceis de alcançar. Existem vários motivos do porquê os relacionamentos não se mantêm. Nós vamos falar de algumas coisas no decorrer da palestra, mas muito não vai ser falado aqui. O ponto principal que essa palestra quer falar aqui, porque a gente pode não se manter porque a gente tem medo, nós vamos falar sobre isso, a gente não, ainda tem um lado egoísta que não quer se entregar, não quer se doar, mas em última instância, essa fusão não acontece porque essa fusão, ela libera prazer muito intenso na nossa alma. E por algum motivo, ainda inconsciente, muitos de nós ainda não conseguimos tocar e perceber isso como uma verdade, mas é importante que a gente saiba que essa é uma possibilidade real. Muito das nossas dores e sofrimentos no mundo é porque nós não temos a capacidade de sustentar o prazer. O prazer é algo que nos assusta muito, então a gente sabota esse movimento. E aí, nessa palestra, ele está dizendo que só gradualmente a gente vai aprendendo a sustentar o prazer, e aí, a partir daí, gradualmente, os relacionamentos vão ficando maduros e estáveis, tá? Mas essa é uma meta difícil de alcançar, mas estamos no caminho. Agora nós vamos para a segunda parte dessa palestra, que ele vai falar de que modo que a lei de reciprocidade se manifesta na vida humana. E nessa parte ele vai dar os 3 estágios de evolução do ser humano. Lógico que nós vamos falar didaticamente como 3 estágios, mas existe uma graduação enorme entre um extremo e o outro, tá? Então, no primeiro estágio, o ser humano menos desenvolvido e ainda cheio de medo e concepções erradas pode expandir-se muito pouco. Lembrando que precisa ter um movimento de expansão e interação para ver a reciprocidade. O ser humano que ainda é pouco desenvolvido e tem muitos medos e concepções erradas, ele não vai querer se expandir. Ele vai ter medo, ele não sustenta o prazer. Tem muitas coisas que fazem com que esse indivíduo não queira se expandir. Então, se ele nem se expande, quanto mais ele vai criar relacionamentos, interações para ver se depois se mantém. Então, esse ser humano menos desenvolvido vai ser mais difícil ele experimentar a reciprocidade. Então, continuando com a nossa leitura. Como expansão e reciprocidade são interdependentes, a reciprocidade é impossível na medida em que a expansão é recusada. Então, essas pessoas recusam essa expansão, então a reciprocidade fica comprometida. Então, essas pessoas menos desenvolvidas e mais desligadas de sua verdade interior, por que verdade interior? Porque a verdade interior de cada um de nós é amor puro, é sabedoria pura. O que nós chamamos de pessoas menos desenvolvidas, não necessariamente é que elas não são desenvolvidas, mas elas estão desconectadas de quem elas verdadeiramente são. Então, elas acreditam ser ou estar separado do todo. Então, enquanto essas pessoas estão separadas e desconectadas da realidade interior, se diz que são pessoas menos desenvolvidas, porque elas não estão conscientes do que realmente elas são e como funciona o universo. Então, as pessoas menos envolvidas e mais desligadas de sua verdade interior não estão prontas para nenhum tipo de expansão e, portanto, de reciprocidade. Agora, isso não significa que o anseio pela reciprocidade não exista, porque ele está sempre presente. Por quê? Porque como nós temos no nosso interior, nós somos luz, somos parte de todo, de alguma forma, um dia nós vamos precisar evoluir, expandir, crescer e nos fundir. Então, por mais que a gente tente estar desconectada, uma centelha nossa sempre vai estar ali, tentando encontrar uma brecha para fazer com que essa evolução aconteça e desabroche. Algumas pessoas conseguem abafar o anseio de expansão e de reciprocidade, talvez durante encarnações inteiras,
sem perceber que falta tanta coisa em suas vidas. Elas estão tão amortecidas que para elas está tudo bem. Elas nem percebem que falta alguma coisa. Mas no fundo falta. Algo está lá pedindo para que algo, alguma coisa aconteça, para que a vida tenha um pouco mais de prazer, um pouco mais de felicidade. Quanto mais o desenvolvimento avança, um pouco mais, mas quando o desenvolvimento avança um pouco mais, o anseio se torna mais forte e mais consciente. Como a evolução ela é gradual, vai chegar um momento em que o medo da expansão vai ser menor do que o anseio pela união. E aí, quando chega nesse momento, a pessoa passa para o segundo estágio, que são as pessoas do segundo estágio estão dispostas a se abrir, porém ainda sentem medo quando surge uma oportunidade real de reciprocidade. Elas acreditam que estão prontas, e aí quando acontece uma realidade, uma situação onde que ela pode, nessa expansão, criar um relacionamento, elas percebem que não estão tão prontas assim. E nesse caso, a única forma que as pessoas desse estágio têm de experimentar o contentamento, o prazer da expansão e da união é a fantasia. É o tal do sonhando acordado. Porque quando nós estamos nesse segundo estágio, a gente idealiza, imagina um amor, uma união, uma felicidade, e a gente, nesse sonhando acordado, nós experimentamos todo o anseio do prazer, a abundância, tudo. A gente sabe que a gente é capaz de sentir todos esses sentimentos. E quando nós estamos no relacionamento, de repente, tudo isso acaba. O relacionamento às vezes fica morno, sem graça, a pessoa não sabe o que falta. De alguma forma, foi o medo da entrega real, da reciprocidade. Então, a alma, que antes estava expandida, ela se recolhe. Então, eu coloquei aqui um desenho que vai explicar um pouco o que muitos de nós já passamos ou ainda passamos no dia a dia. Um garoto e uma garota estão andando, eles se olham, se interessam pelo outro, mas nesse caso aqui, eles estão com medo de verdadeiramente entrar em contato com o outro. Então, o que acontece no pensamento deles? Eles batem um papo, eles saem para andar de carro, eles tomam sorvete, eles se visitam, aí eles já estão vivendo um romance. E de repente acorda e o que aconteceu? Nenhum dos dois quis fazer nenhum movimento, porque era muito perigoso e cada um segue para o seu canto. Quantas vezes nós já não passamos por algo parecido? E não quer dizer que quando nós estamos num relacionamento, quer dizer que nós vencemos isso, porque estar num relacionamento estável não quer dizer que nós estamos verdadeiramente abertos e abundantes, vivenciando todo esse contentamento e prazer da expansão. Então, as pessoas desse estágio estão convencidas de que o forte anseio de união indica que já estão preparadas para a verdadeira reciprocidade. E o fato de a experiência ainda não ter virado realidade é atribuída à falta de sorte em encontrar o parceiro certo. Quantos de nós também não passamos por isso, não é? Como nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, a gente se vê, se imagina se doando para o outro, dando o nosso melhor. Quando acontece na realidade essa possibilidade de reciprocidade e de repente todo esse sentimento fica tolhido, eu preciso justificar, né? Eu preciso justificar que o outro também não faz. O outro não poderia ter dito A, ele tinha que ter dito B, ele não poderia fazer C, ele tinha que ter feito D. E aí a gente vai justificando que se o outro fosse diferente, eu poderia viver a minha felicidade. Então, a culpa é do outro. Isso quando a gente não atrai para o nosso campo pessoas que são verdadeiramente destrutivas. Para a nossa parte, falar assim, tá vendo? A culpa não é minha. Mas até mesmo o fato de nós nos apaixonarmos por pessoas que são destrutivas já é um sinal de que nós não estamos com medo da reciprocidade, porque senão nós nem estaríamos interessados em pessoas imaturas. Vamos continuar aqui que ele vai falar mais ou menos isso.
Então, o fracasso no relacionamento sempre indica que o eu ainda não está pronto para colocar em prática a verdadeira reciprocidade. Essas pessoas alternam períodos de isolamento e períodos de satisfação temporária, porque às vezes no começo da relação eles conseguem vivenciar toda uma harmonia, e depois essa chama vai se apagando e vai morrendo. Nós estudamos isso no Amor, Sexo e Eros, né? O Eros da relação vai morrendo, e aí de repente elas podem até continuar casadas, mas há um isolamento dentro da própria relação. A dor e a confusão estão presentes nesse estágio porque a verdadeira importância da instabilidade não é reconhecida. A gente não consegue entender verdadeiramente o porquê que essas forças nossas de pulsão, expansão e retraimento acontecem fora da nossa vontade. Mas, mesmo assim, há formas da gente ir crescendo enquanto a gente está nesse segundo estágio. Então, nos períodos de solidão, quando a gente está nos momentos de solidão, esses períodos proporcionam a oportunidade de abrir-se com relativa segurança e sentir certa satisfação sem correr riscos. Vamos dizer que neste momento nós estamos ali ainda buscando um parceiro, sonhando acordado, e nesses momentos a gente trabalha na alma a nossa capacidade de sentir esses fluxos de energia nos abastecendo. Pelo menos nos dá a ilusão de que nós somos sim capazes de ser felizes. E quando estamos nos períodos de relacionamento, é necessário reconhecer a verdade do porquê das dificuldades encontradas para manter a harmonia nesta união. Então, quando a gente estiver vivendo momentos de relacionamento onde o relacionamento esfriou, ao invés de ficar buscando o erro do outro para justificar o esfriamento da relação, é importante reconhecer a verdade, e cada um tem a sua verdade. Então você busque a sua verdade, aonde foi que você se retraiu, aonde foi que você escolheu uma pessoa que era impossível estar aberta. É só nessa parte em que nós vamos conseguir nos trabalhar para estar com o nosso campo mais maduro e mais bem trabalhado, para que no próximo relacionamento sejamos capazes de vivenciar um relacionamento melhor. Em todo caso, nesse separa, volta, separa, vai de um relacionamento para o outro, chega um ponto da estrada da evolução individual em que todos acabam reconhecendo como é dolorosa essa instabilidade, o que acaba levando ao compromisso de se abrir à reciprocidade. A gente cansa da dor de ter que ficar contraindo. Expande, contrai, e de repente a gente cansa e decide expandir de vez. Se nós ainda não chegamos nesse ponto, é porque a dor ainda não foi forte o suficiente. E aí as pessoas chegam no terceiro estágio, que são as pessoas capazes de manter a reciprocidade na realidade. Elas vivem um relacionamento e esse relacionamento é vivo. Elas não quer dizer que não existam problemas no relacionamento e que tem momentos em que essas pessoas não se contraem, mas na maior parte do tempo elas verdadeiramente vivem as energias abundantes de um relacionamento recíproco e saudável. E aqui ele fala, é desnecessário dizer que nem todos os relacionamentos estáveis exibem reciprocidade verdadeira. Aliás, de fato, eles são muito raros. Então, a gente não vai criar uma idealização de que o meu relacionamento é mais maduro do que o do outro. Cada um olha para o seu relacionamento e vê aonde que a sua parte ainda não contribui para ter um relacionamento ainda mais abundante e mais maduro. E aqui a gente chega na terceira parte desta palestra, que vai falar sobre os obstáculos e impedimentos, né? O que impede a existência de reciprocidade entre os seres humanos? Qual é a chave para que a gente consiga trabalhar esse medo de verdadeiramente se abrir, se expandir e se entregar para o outro? Só pode haver reciprocidade na medida em que as pessoas conhecem e contatam o seu lado destrutivo. Vamos voltar a falar sobre a importância de reconhecer e validar o nosso eu inferior. Cada um de nós somos eu superior
e somos eu inferior. Esse é o nosso eu real no momento. Em última instância, nós teremos só eu superior, mas aqui, nesse momento, nós somos eu superior e eu inferior. E abafar o eu inferior, reprimir o eu inferior, negar o eu inferior, não é algo muito inteligente na tarefa de evolução. Isso não quer dizer que nós temos que simplesmente soltar o eu inferior por aí. Também não é sair de um extremo para o outro. A gente precisa reconhecer o eu inferior, validar para ter controle sobre ele e conseguir amadurecê-lo aos poucos. Esse tipo de trabalho a gente vai vendo em outras palestras, mas aqui ele vai falar da importância de não negar o estudar e reconhecer o nosso eu inferior. Então, a reciprocidade não está ausente porque os aspectos negativos continuam presentes, e sim porque eles não são suficientemente percebidos. De alguma forma, a gente tem uma falsa crença, mesmo que não seja consciente, de que eu só vou conseguir ser verdadeiramente feliz na hora que eu não tiver mais nenhuma imperfeição, na hora que eu for perfeita. E isso não é verdade. Essa falsa crença atrasa a nossa evolução. Então, a verdadeira reciprocidade, relacionamentos que funcionam e são abundantes, eles não acontecem porque essas pessoas não têm mais aspectos negativos, porque essas pessoas não têm mais eu inferior. Elas acontecem justamente porque essas pessoas, elas reconhecem o seu eu inferior e elas se responsabilizam por eles. E justamente por eles estarem se responsabilizando, é que eles, porque eles são suficientemente percebidos, esses aspectos negativos, é que eles conseguem dar o melhor de si. É uma escolha consciente do que o ser humano faz. Se você estiver desligado do seu inconsciente, precisará manifestar a negatividade que está no seu interior. Então, o que ele quer dizer aqui? Como nós ainda não nos conhecemos por inteiro, nós temos a parte consciente, que é o que a gente percebe quem a gente é, e nós temos a parte inconsciente. Se a gente está desligado do inconsciente, esse inconsciente está reprimido, de alguma forma, esse inconsciente também manda mensagens na nossa vida, ele aparece, ele atua na nossa vida. Então, se nós tivermos algo dentro de nós que a gente não conhece, essa parte desconhecida, ela vai se manifestar. Quer a gente queira ou não, ela vai se manifestar. E aí, se é algo, porque a gente não tem no nosso inconsciente só as trevas, a gente tem também a luz. Então, de alguma forma, essa luz, essa treva que está no nosso inconsciente, ela se manifesta. Mas aqui nós vamos falar das partes destrutivas, do eu inferior. Então, esse eu inferior que está no inconsciente, ele vai se manifestar, quer a gente queira ou não. E aí, o que acontece? Você manifestará esse eu inferior com outra pessoa e afetará o inconsciente e o nível oculto desta pessoa. Então, mesmo que eu não queira mostrar o meu pior, justamente por ele estar reprimido, eu não tenho controle sobre ele, ele vai aparecer no meu relacionamento. E eu vou jogar essa parte negativa para o outro. E essa parte negativa vai tocar o inconsciente do outro, o nível oculto dessa outra pessoa, que também tem um eu inferior. E quando a gente vê, o relacionamento está de uma forma inconsciente sendo regido por essas partes negativas. E aí, como resultado, os relacionamentos deterioram. E aqui ele vem a palavra-chave principal. É a gente conosco mesmo, tá? A menos que a cisão entre o eu consciente e o eu real, e aqui quando ele fala o eu real, ele quer dizer o eu total nosso, e o nosso eu total é o que ainda está inconsciente, e o que está inconsciente tem luz e tem sombra. Eu ainda coloquei o símbolo do yin e o yang. Então, dentro do nosso eu real estão contidos as nossas partes inconscientes de luz e trevas, tá? Então, voltando a essa frase, a menos que a cisão entre o nosso eu consciente e o nosso eu real, que engloba as partes inconscientes,
né, que abrange os aspectos inconscientes, seja trazida à consciência, ela reaparecerá entre vocês e os outros. Então, existe uma cisão entre eu e o outro, porque, em primeira mão, existe uma cisão minha comigo mesma. Da minha parte consciente, daquilo que eu acredito que eu sou, com aquela parte que eu nem sei que eu sou. E essas duas partes entram em confronto uma com a outra. E como eu estou em guerra íntima comigo mesma, de alguma forma, eu vou repetir esse padrão nos meus relacionamentos com os outros. Então, se não houver reciprocidade entre vocês e todos os aspectos de vocês mesmos, se não houver reciprocidade da nossa parte consciente com a nossa parte inconsciente, não há possibilidade de existir reciprocidade entre vocês e os outros. Então, a nossa tarefa é conseguir haver essa reciprocidade de nós conosco mesmos. A energia só pode ser transformada quando a pessoa está ciente do desvirtuamento da sua forma. Os sentimentos de prazer, abundância, existem em todos os níveis. No nível físico, são sensações que nós temos. Quando nós temos cisões, bloqueios no nosso corpo físico, essa energia, ela não mexe, ela não anda. Então, a gente não tem nem as sensações físicas. Então, nós precisamos trabalhar essa cisão interna da gente mesmo, liberar todos esses bloqueios para fazer com que essa energia possa ser transformada e entrar num processo fluido. Tá? Então, eu vou ler de novo. A energia só pode ser transformada quando a pessoa está ciente do desvirtuamento de sua forma, quando ela está consciente de que ela é muito mais do que ela acredita que ela é. Ela tem muita coisa escondida, inconsciente, muita coisa ainda mal trabalhada. E, no entanto, se você rejeitar sua manifestação atual, como poderá transformá-la? O que ele quer dizer com manifestação atual? A parte luz e sombra. Então, vamos aceitar, existem passos. Eu preciso primeiro enxergar que eu tenho negatividade, eu preciso aceitar que eu tenho essa negatividade, eu preciso acolher essa negatividade, que não quer dizer fazer e deixar ela fazer o que ela quiser. Eu preciso ter paciência com essa negatividade para ela ir crescendo aos poucos. Eu preciso, de uma forma amorosa, colocar limites nessa negatividade. Então, se eu rejeito essa negatividade, como que eu posso fazer todo esse processo para transformar? Porque para transformar esse negativo, eu preciso de tudo isso. E na teoria parece bonito e você fala, ah, entendi, então é isso que eu vou fazer. E como é difícil quando as coisas estão acontecendo, você ter total consciência que naquele momento você não está enxergando o seu eu inferior, você não está validando o seu eu inferior, você está rejeitando, você está reprimindo, você está negando. A gente faz tudo diferente daquilo que gostaria de fazer. Então, a gente precisa estar atento até mesmo nesses pequenos momentos em que a gente percebe que está indo contra, que está reprimindo, que não se aceita, que ainda tem medo de descobrir que temos eu inferior. Então, precisamos aceitar. Ó, se você rejeitar a sua manifestação atual, como poderá transformá-la? Portanto, a divisão interna persiste. Porque se eu não quero ver, eu não transformo, aí ela fica lá inconsciente e a divisão interna persiste. Há um bloqueio dessa minha expansão de energia, luz, abundância, prazer. Há um corte dentro de mim mesma. E aí, necessariamente, não tem como eu compartilhar de toda essa abundância num relacionamento com o outro. Só como pessoas plenamente conscientes é que vocês podem ser íntegros. Então, esse adjetivo íntegro, eu sou uma pessoa íntegra. O que é ser íntegra? É ser uma pessoa inteira. O que é ser uma pessoa inteira? É uma pessoa que sabe totalmente quem ela é. Com certeza, nenhum de nós tem total condições de saber por inteiro quem nós somos. Mas a nossa boa vontade, aquilo que for capaz, que a nossa estrutura já tenha uma maturidade para entender quem nós somos e já trabalhar, isso vai fazendo com que cada vez nós sejamos mais íntegros, mais inteiros.
E só com essa consciência de quem nós verdadeiramente somos é que essa integridade vai acontecendo. E só na condição de pessoas íntegras, inteiras, é que vocês podem sustentar e alimentar o prazer, podendo fluir com as correntes de energia e movimentos da alma. Eu quis colocar uma foto aí justamente do que verdadeiramente acontece. À medida que nós vamos ficando consciente de quem nós somos, nós vamos desbloqueando travas energéticas. Então, num nível físico, nós sentimos a necessidade as sensações do prazer, no nível emocional e espiritual e mental, nós vibramos essa energia e essa energia se movimenta e a partir daí eu estou pronto para atrair para o meu campo de energia uma outra pessoa que está no mesmo nível evolutivo que eu. E ali o relacionamento fica cada vez mais saudável. Como eu disse, não quer dizer... Deixa eu já colocar a tela aqui para gente. Isso não quer dizer que de uma hora para outra todos os relacionamentos serão perfeitos. Não, é um crescente. Um relacionamento maduro, ele predispõe de que duas pessoas vão continuar numa eterna busca de suas próprias negatividades, para não deixar reprimir e, à medida que vai vindo, não deixar atuar no outro, se responsabilizar pela sua própria negatividade. E aí isso vai forçando, dentro de um relacionamento, muito difícil que os dois cresçam juntos. Geralmente um faz um movimento e aí o relacionamento entra numa crise. A crise, eu não lembro se a gente já fez o sentido espiritual da crise, eu acho que a gente já fez essa palestra, procurem aí no canal. Toda crise é algo positivo, embora seja dolorida, porque a crise é um chamado da alma para você dar um passo a mais. Então, quando um dos parceiros dá esse passo a mais e o outro não o acompanhou, há uma crise no relacionamento. Mas essa crise pode ser uma crise leve se o outro também está disposto e disponível para se trabalhar e querer crescer. Então, rapidamente ele se ajusta e o casal vive na fusão harmônica de novo, até acontecer um próximo passo, que talvez seja desse parceiro ou desse, porque quando o relacionamento é maduro, um vai crescendo primeiro, depois o outro acompanha, e é assim que vai acontecendo. Então, como estão os nossos relacionamentos? Vamos fazer um pensamento e ver que parte nossa a gente pode, mesmo que seja muito bom, saudável, ainda assim sempre há coisas para melhorar. Então, ficamos aqui por hoje e até ao próximo capítulo. Um beijo, abraços e até mais.